Olá, mamães, olá, meninas, papais e todo mundo aí que está deste outro lado acompanhando mais um dos nossos episódios, O Mundo das Babás. E eu estou aqui do meu lado com Débora. Comigo! Tudo bem, bom, Bia? Débora? Tudo bom, e você? Tô ótima também. Vamos fazer esse mundo aí das babás, ter bastante informação pra essa Isso mulherada, né? mesmo. Como eu disse para vocês e eu venho dizendo todos os episódios, a gente traz aqui temas não só de competências comportamentais, ou seja, aquilo que você profissional precisa ter como técnica ou comportamento. A gente faz um mix de todas esses temas, seja de qualidade de vida, ou alguma coisa técnica sobre recém-nascido, aleitamento materno, recriação infantil, desenvolvimento infantil e muitos temas comportamentais de vida, até temas financeiros. E hoje a gente tem aqui uma pessoa muito especial que vai falar sobre posicionamento de imagem, postura, como a gente se porta e como a gente é visto pelo nosso interlocutor. E ela vai dar diversas dicas, mas diversas mesmo. Então, não perca um minuto do nosso bate-papo de hoje. Diversas dicas sobre esse tema que é incrível e faz muita diferença para você aí profissional que está passando por um processo seletivo, por exemplo, e quer ser contratado em uma entrevista, ou para você aí que está em uma casa e não sabe de que forma você poderia ser vista de uma melhor forma. Ela vai falar tudo para vocês hoje e a Débora tá aqui do meu lado para apresentá-la. É Você isso, viu que eu já me Débora? arrumei hoje melhor, né? Você tá com medo de ser chamada atenção Eu aqui? tô com medo. Eu sei, eu imaginei. Eu falei, ela vai vir hoje, vai falar de imagem, postura, já coloquei meus dourados. Eu falei, mas vamos lá, gente, porque eu quero, né, Bia? Vamos dar mais tempo para ela falar hoje, então deixa eu ser breve aqui. Quero apresentá-la. Ela que é mentora de. Depois ela vai me corrigir se eu tiver faltado alguma coisa aqui. Mentora de posicionamento e imagem. Ela trata de assuntos como transformação da imagem, posicionamento, estilo e tudo que possa ativar as mulheres aqui hoje, no caso, as babás ou até as mães também, né? A gente tá falando com as mulheres que estão acompanhando aqui, né? Exatamente. Então vamos apresentá-la, que é a Gabi Kersten. Tudo bom, Gabi? Tudo bem? Olá, Gabi, obrigada Tudo pela bem. presença. Obrigada pelo convite, Bia. Tô Eu muito quem feliz. agradeço e eu espero que a gente fale muito aí desse tema que é encantador. A gente aqui nos nossos, no back-office aqui, a gente já se identificou em vários aspectos. Sim. E eu tô realmente ansiosa para Que saber bom. tudo, para saber tudo aí que você tem para passar pra gente. Então seja bem-vinda. Espero que o nosso bate-papo seja incrível hoje. Vai ser. E eu quero já jogar a pergunta, né, Bia? Já Rápida, vamos fazer ela não? trabalhar aqui. Então Ninguém vamos vem lá. aqui no podcast para ficar sem falar, não. Gabi, qual que é o significado? Que eu acredito que tenha um significado. Não é só me vestir bem, passar um batom, fazer o meu cabelo, não. Mas qual que é o significado de ativar a imagem, que é esse trabalho que você faz com mulheres? Tá, então, primeiro, aí tá certo a apresentação, né? Eu trabalho com posicionamento e imagem mesmo. Venho aí já há 18 anos dentro dessa área de moda, atuando com diretamente, majoritariamente, um público feminino, né? E há mais ou menos, a partir de 2017, com o nascimento da minha filha, eu comecei a trabalhar na ponta mesmo com mulheres em consultoria de imagem e comportamento, porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, quando a gente fala de ativação, que é um termo que eu uso muito, né, Débora, que é ativação de combustíveis, eu gosto de dizer. Legal. Porque a imagem, ela é uma consequência, né? Então, ela mostra o que, na verdade, aquilo que passa internamente, aquilo que a gente sente. Só que o mundo não vê o que a gente sente, né? O mundo, ele vê o que você mostra para ele. Isso parece ser um pouco cruel, mas é a verdade. E, ao mesmo tempo, a gente sabe já por estudos, inclusive tem um estudo, a Amy Cuddy, que ela é bem conhecida, e tem um vídeo que eu gosto que fala de postura, um TED, que é dela, né? Vocês podem colocar aí. Amy Cuddy, A-M-Y Cuddy, C-U, acho que é D-D-Y. Ela fala disso de postura, então, que o fora também impacta dentro. Então, muda você internamente, seu sentimento, as suas relações. Então, você tá com uma ativação que é o quê?
o que eu falo de ativação não é só a cor correta. A estratégia de comunicação visual com os elementos que, sim, vão impactar, transmitir força ou delicadeza, porque a gente tem tudo isso, esse repertório, quando você trabalha com isso, mas principalmente uma ativação interna de postura e de autoestima. Né? Que quando você tem esse olhar, você consegue ter um olhar desde a sua higiene pessoal até a sua apresentação para o outro. E a forma como você se vê vai impactar diretamente a forma como você faz essa ativação de imagem. Então, quando eu falo de combustível, eu gosto de falar de um carro, né, meninas? Assim, se a gente enche um tanque e a gente coloca esse tanque e enche uma vez, mas vai rodar todas as semanas com esse mesmo tanque, você consegue rodar até o final do ano com esse mesmo tanque que você encheu? Não consegue. Não consegue. Você precisa encher. E a imagem, ela tem uma composição que não é só a externa. Então, existe uma gestão de tempo, você precisa aprender a se priorizar, porque senão você não vai se cuidar. Né? Então, gestão de tempo, planejamento, existe a sua conexão. Eu sou uma pessoa que falo muito de fé, né? Então, existe a sua conexão com Deus, existe a sua conexão consigo mesmo, seu autoconhecimento, inteligência emocional. Então, tudo isso são combustíveis que você precisa ativar. O seu corpo. Então, exercício físico. Excelente. Eu preciso ativar esse combustível porque meu corpo precisa de movimento. Né? Então, uma pessoa sedentária que coloca qualquer coisa para dentro, vai consumir qualquer coisa. A gente tá falando aqui com pessoas que trabalham com crianças, Sim. né? Então, a gente precisa entender que a educação, ela vem muito, ela é muito cultural também. E quando eu sou mãe, tô grávida e já tenho uma filha de 7 aninhos, a Manuela, na gravação desse vídeo, mas eu sempre penso que a minha filha teve babá, Bia, Tá. né? Na época que ela nasceu, eu tinha uma vida frenética de trabalho e olha o que é engraçado. Eu pensava assim, a questão não era financeira. Era o posicionamento dessa pessoa que eu ia trazer pra minha casa. Eu pensava, o problema não é quanto essa pessoa vai cobrar. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Ó, essa é sua Isso é câmera de muito puxar a orelha. importante, cara. É muito importante, e eu vou até fazer uma pausa, porque eu quero que você aí já tome um copo d'água e preste muita atenção, porque a Gabi vai falar aqui, além do conhecimento muito profundo que ela tem deste assunto, ela teve uma profissional na casa. Então, qual que é o conselho, o que você já diz aí de cara para essa profissional, Gabi, que quando você foi contratar, o que você viu, o que você buscou, qual a primeira coisa que você olhou nessa profissional? Posicionamento. Porque o que é o posicionamento? Vamos lá. Às vezes, vocês que estão aí, a gente acha que posicionamento é só para as pessoas que têm cargos de liderança em grandes multinacionais, né? Isso. As pessoas têm isso muito com a imagem também. A imagem, elas acham assim, que imagem, consultoria de imagem é só para quem é artista, né? Então, a gente precisa desmistificar tudo isso, porque, na verdade, todo dia você tá vendendo a sua imagem de alguma forma para o outro, se você trabalha e se você não trabalha também. Eu costumo dizer para as minhas mentoradas, Bia, que nós vendemos nossa imagem para nós mesmas e para o nosso esposo em casa. Quer dizer, você vai lá deitar do lado do seu esposo, aí você deita com aquela a camiseta rasgada, cheia de bolinha, você não toma banho, você tá, né? Você tá comunicando, até o é uma joelho. mensagem subliminar. É assim, inconscientemente você tá falando, não quero nada com você. Então, a mensagem que você transmite, e você tá sempre transmitindo. Né? Então, quando eu fui contratar, que foi a sua pergunta, eu lembro que foi muito essa questão de eu olhava o posicionamento dessa mulher, porque eu ia trazer alguém para ficar na minha casa e mais, com a minha joia rara, né? Porque eu falo joia rara porque a minha mentoria é a joia rara. É joia rara o nome da mentoria, mas eu falo isso porque é uma joia. O filho, você sente que é um presente de Deus. Isso. Então você não quer, não é só o dinheiro. Existe quem é essa pessoa e quem é como ela se apresenta. Ela vai estar do lado do meu filho. Então, você tá ali desenvolvendo um ser humano. Tá crescendo e ele tá vendo seus comportamentos, o que você oferece, como você faz. Agora, como que você consegue influenciar o outro? E não é só influenciar. Eu falo para as minhas alunas o seguinte: influenciar, a gente influencia positivamente, negativamente, né? Agora, inspiração. Né? Você inspirar a pessoa é algo positivo. E como você está fazendo isso com uma criança se você não faz nem com você mesma? Então, essa pessoa que trabalhou na minha casa, ela me inspirava. Ela começou de outra forma, trabalhando na minha casa, eu não tinha ainda a Manuela, e ela me inspirava pela dedicação, como ela fazia, como ela queria aprender, a conduta de horário, lembra que eu falei de gestão de tempo?
Uma pessoa que é organizada, que chega no horário, que se compromete, que não justifica os erros colocando em outras pessoas. Tudo é posicionamento. E é isso que eu ia te perguntar, Gabi. Tudo isso que você coloca, porque quando a gente fala de posicionamento de imagem, a gente pensa em roupa, moda. É o que você falou no começo. Não é só para os ricos e famosos. Não. Né? O posicionamento é para qualquer Pra ser vida. humano e é para a vida. E o posicionamento é como você se mostra para esse mundo, como você quer ser vista pelo outro. Primeiro, como você se vê, e a partir disso vem a consequência de como você é vista pelo outro. O posicionamento é uma cadeira que você senta, e dependendo dos papéis que você está ocupando, porque você é a babá, ou você é quem contrata, você é a mãe como eu, que vai contratar alguém, e você tem vários papéis. Então, você não é só mãe, você não é só a babá, porque a babá também, você pode ser babá e ser mãe. Isso. Então, você tem um posicionamento quando você está sendo mãe, que é diferente do seu posicionamento quando você está sendo babá. Porque você não é mãe dessa criança. Né? A gente precisa entender isso. E dentro desse posicionamento, a gente tem as bases, os pilares. Então, Pilares. se eu sou mãe, se eu sou babá, se eu sou esposa, eu tenho uma base, um pilar que é o que você falou. A higiene pessoal tá em todos. Tá. O cuidado, o autocuidado, a autoestima. Então, independente da forma como você é identificada aí no mundão, né? Como as pessoas te enxergam, tem uma forma que é padrão para todos esses papéis que eu exerço na sociedade, é isso? Tem um olhar do mundo que a gente fala que tem um inconsciente coletivo, né? Existe isso, que vai olhar para você e vai já olhar e analisar. Eu quero ou não quero, dá certo ou não dá, tudo bem? E existe aquele tempero que é só seu. E isso também traz autenticidade. Porque quando você tá vendo alguém que também é muito forçado, não conecta. Você não quer alguém que não conecte para cuidar do seu filho. Tá. Precisa existir uma conexão. Eu acho que isso eu falo por mim como mãe aqui, tá? Não como só mentora de posicionamento e imagem. Que inclusive é uma cadeira que se eu sento agora, me dá autoridade porque eu sou mãe. Então talvez se eu não fosse mãe, não ia ter essa mesma questão. Então, isso que eu tô te falando das cadeiras. Perfeito. Então quando você vem, você tá no lugar, você passou por aquilo. Isso, você né? tem essa vivência. Então você consegue falar a respeito do outro de uma forma que é, por exemplo, a tua história que você me contou aqui, Bia, que você já trabalhou como babá. Isso. Né? Então, hoje, pra você falar pras babás, cara, ela já passou, ela sabe que você tá numa cadeira diferente da minha e da Débora. Perfeito. Pra falar disso. E a gente tem que respeitar isso e entender que quando esse básico que você tá falando, ele é importante, mas o tempero é aquilo que é você. Certo. Você tem que ter o seu jeito dentro da conduta que você vai precisar ter ali na hora e até quando você vai escolher uma babá também. Perfeito. Se você é a pessoa, a mãe, né, que tá assistindo esse podcast. Então, você vai contratar, vai ter essências, coisas, valores que pra você vai conectar mais com alguma que com outra não. Mesmo que a outra, no inconsciente coletivo, tá já tudo perfeito. Ah, tá arrumada, tem higiene, o cabelo tá limpo, ela tá uniformizada. Ok, esses são os critérios básicos. É obrigatório para uma profissional que cuida de uma criança. Com certeza. Por quê? Precisa ter rotina. Eu tô trabalhando disciplina. Gestão do tempo. A gestão do tempo, o horário. A criança, ela precisa de horário. Porque o horário, na verdade, ele também tem a ver com segurança. Isso na fase adulta e criança também. Então, essa criança, quando você põe rotina, você, na verdade, tá começando a já posicioná-la pra vida com a segurança. E essa é uma necessidade básica. Nós temos 6. Segurança é super importante. Para algumas pessoas mais do que outra. Quando é a fase adulta, essa pessoa que é muito ligada em segurança, por exemplo, é uma pessoa que quase não arrisca. Perfeito. Mas aí ela vai o quê? Trabalhar isso para ela começar a arriscar mais. Arriscar mais. Então, entende? A gente precisa ter o equilíbrio. Tá. Não é um bolo, uma fórmula exata. É quando você enxerga que é o equilíbrio e você vai lapidar aquilo que falta em você. Tá. Porque eu acredito que a babá, né, que tá escutando, às vezes ela é muito boa em muitas coisas, ela fica melhorando nisso, ela só olha pra isso, ela esquece de olhar, mas o que eu não sou, que tá me deixando perder oportunidades. Então deixa eu olhar pra isso, pra eu ir lapidar isso, né? Perfeito. Esse é o ponto muito importante que a Gabi falou, porque muitas vezes a gente, como a gente é ser humano e vive e gosta da recompensa e gosta do elogio, porque todo ser humano gosta de elogio. A gente busca fortalecer justamente aquilo que a gente já tem, já é empoderada, já faz bem. E muitas vezes o diferencial, e eu falo em diversos vídeos que estão aqui, até no Instagram, para vocês podem acompanhar, que
através das perguntas de vocês, Bia, mas como que eu consigo ganhar mais? O que eu preciso fazer? Então, talvez olhar para esses pontos, justamente esses pontos que você fala para desenvolver, eu preciso desenvolver esses pontos, sejam a chave para que ela consiga, sim, ter uma progressão de carreira. Isso. Porque, às vezes, a gente se cega naquilo que a gente não quer ver. É a consequência, É a né, Bia? consequência. E o teto também. Então, existe Tá. um termostato interno, Tá. que eu falo. Como que Eu funciona, explico Gabi? isso muito. O termostato interno, ele tem a ver assim. O nosso sistema, o termostato é o quê? Para quem não sabe, quando você regula um ar-condicionado, você vai colocar lá que você quer que fique 20 graus, começa a aumentar a temperatura lá fora, ele vai sempre deixar no 20. O termostato é isso, ele volta. A gente tem um termostato interno. Então, se eu faço X reais por mês, quando aquele mês entra um pouco mais, meu termostato fala assim, opa, você não ganha isso aqui a mais. Volta lá para quando você ganhava. Você ganhava X, você não ganhava X mais Y. E aí ele faz você voltar. Como? Você se sabota. Você começa a cometer erros. Você começa a fazer coisas para você se adequar com aquele termostato. Isso, óbvio, gente, é algo que eu tô falando muito rápido aqui para vocês entenderem. Mas entra no que ela disse. Como eu faço mais, né, eu gero mais dinheiro. Também a gente não ganha dinheiro, a gente gera. Gera. Né? Você precisa gerar. Ou seja, exige Trabalho. uma ação, um trabalho. E a gente cresce escutando que a gente ganha dinheiro, né? Ah, eu não ganho dinheiro, não ganha. E isso vai entrando, você acha que tem que ganhar. E não é, eu gero. Então, quando eu tenho um posicionamento, olha o posicionamento voltando, de que qual é a ação que eu tenho que fazer para que eu comece a ser melhor remunerada dentro das atividades que eu faço. Bom, se eu já cheguei nessa régua, nesse termostato aqui, tá. Existem habilidades que me faltam para passar para o próximo nível. Quais são elas? Perfeito. Ou eu preciso aprimorar alguma coisa do que eu já sei, porque eu sei que no mercado pagam X vezes mais quando você tem isso aprimorado. Perfeito. Então eu preciso olhar. Agora, uma questão básica para todas vocês é o seguinte: o básico você já tem. Que é tá com o cabelo lavado, não pode estar encebado, não pode estar com CC, desculpa falar, mas eu falo mesmo. Tem que escovar os dentes, sentir se você tá com um hálito bom. Isso daí, gente, é para qualquer ser humano da face da Terra, entende? E o trabalho é muito bom porque quando você tem esse recurso que ainda te traz e te gera uma fonte de renda, você consegue lapidar isso e ainda se posicionar dentro do trabalho, do mercado. Então, assim, é um super combustível trabalhar. Porque muitas vezes a pessoa ela não trabalha, ela deixa de se cuidar, né? Para muitas mulheres, o trabalho, ele coloca você num papel muito bacana. Você fala, hoje eu vou me arrumar, porque eu tenho que ir pro trabalho. Isso. Então, usa isso a seu favor, Perfeito. né? Para ir lapidando isso, talvez na infância ou dentro do convívio que você tem, e também tem a ver com o termostato isso, a reguinha. As pessoas do seu convívio, elas não têm isso. Então, você tá acostumada a ver pessoas que tá com cabelo despenteado, que tá lá, o uniforme é branco, mas aí tá sujo, tá encardido. A gente fala muito em diversas redes de amigos, conversas de amigos, a gente fala que a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente convive todos os dias. Então, eu entendi por que você tá melhor. É óbvio. Mas desde o início do ano eu tô muito sabia, melhor pela gente, eu convivência sou uma aqui. delas. Exatamente. Então, quando a gente faz um Sim. resumo dessas 5 pessoas que a gente convive todos os dias, a gente também tem que começar a observar quem a gente escolhe para estar do nosso lado. Porque são elas sim que vão elevar a nossa régua. Então, é justamente É a o que a Gabi influência, falou. como a Gabi falou. Se ela tá convivendo com pessoas que realmente ou não trabalham, que acordam de pijama e já ficam de pijama o dia todo em casa para esperar dormir de novo, ou não tem nem um pouco do asseio, da higiene pessoal, com certeza a gente vai estar melhor que aquelas 4, mas ao mesmo tempo vai estar pior que muitas das outras que a gente olha e quer ter o mesmo nível intelectual, o mesmo tipo de trabalho. Então, é muito importante também, nesse momento, começar a observar as pessoas com as quais eu a gente também- convive, eu que é até muito acredito- importante. Eu até acredito, Bia, cortando você, mas já amarrando para jogar ali para Gabi, que muitas das vezes desconhecem também. Então tem isso também, né? Então Isso. ela às vezes se veste de uma forma tentando passar uma imagem e, na verdade, querendo passar outra ou desconhecendo do que ela tá passando. Ela quer comunicar algo e ela se veste ou se porta ali de uma outra forma. Então, eu acredito também que tem muito isso, né, Gabi? Pelo desconhecimento, a pessoa tomar determinadas atitudes. Essa pessoa que eu ando, como a Bia falou, eu tenho o círculo ali, pelo menos as 5 pessoas que estão comigo. Mas será que eu tenho receio de deixar aquela uma daquelas 5 que não tem mais a ver comigo? Né?
Existe uma lei do você- pertencimento, né? É, A gente quer pertencer. E isso Isso. que ela disse, o que acontece? Quando a sua régua tá 50, normalmente você não busca a pessoa que tá 70. não. Você vai buscar pentear no 30. Por que, por exemplo, programas, né? Não vou falar o nome dos programas, mas programas de TV aberta que mostram ali situações que são muito polêmicas, que é aquele barraco, aquela coisa. Faz maior sucesso. Sim, Porque a gente tem um termostato interno, todas nós três também. sim. Você quer olhar quem tá pior, muitas vezes, pra você falar assim: tá vendo? Tá tudo bem eu tá aqui. Porque dá uma sensação de conforto Isso. e você tem que economizar energia. Só que isso vai te levar pra vida, que eu gosto de dizer, lapidada que você quer. Então, sempre voltar e entender que Deus deu esse livre-arbítrio, que é a consciência pra gente, de voltar e fazer a pergunta. Essas pessoas, deixa eu ver se essa minha amiga, ela gera o dinheiro que eu quero gerar? Ela tem um resultado Isso. pra ter a autoridade pra conseguir falar pra mim que eu devo fazer assim ou pra eu modelar essa pessoa? E você tem que fazer essa pergunta todo tempo. Porque se você não faz, você tá Autossabota. perdendo o jogo E pra tua vida. autossabota, Você auto-sabota. Porque essa questão da gente querer ser. A gente também. Desculpa aí o palavreado que eu vou usar agora, mas é uma. A gente sempre usa e é interessante quando a gente fala assim. A gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas querem ser o rei da merda. E não a merda do rei. Né? Então, dependendo da onde. Desculpa, mais uma vez. Desculpa, tá, gente. Mas O nosso mundo é das- necessário. o nosso mundo das babás, enfim. Mas é só para Tá. deixar bem forte mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se sentindo o rei naquela situação faz com que o nosso ego seja enaltecido, né? Isso. Tanto é que eu tô lendo um livro agora que chama O Ego é Seu Inimigo. Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção o quanto a gente se sabota por querer sempre este ego à tona, esse ego lá em cima. E Porque o faz quanto... você ficar cego, né? Do que aquilo que você tem que fazer, né? Porque Isso. se já tem alguém abaixo de você, então eu tô acima sempre. Você Você se sempre olha sente pra quem tá bem, embaixo, né? sua autoestima fica boa. E ao mesmo tempo, quando você vai numa rede de pessoas que estão todas no maior nível que o seu, você tem que pedalar muito. Tem que exige um trabalho Existe. para você chegar até lá nesse ponto e conseguir ter uma conversa mais culta e conseguir entender um pouco mais do lado espiritual que você tanto fortalece aqui, Gabi, e entender um pouco mais de postura, de comunicação, de competências técnicas. Então, isso exige estudo. Exige. Exige estudo. E para ter estudo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Nossa, Bia, você tá falando uma coisa. Pode falar, que eu não quero te interromper, não. Porque eu acho muito enriquecedor, sabe, o seu canal e como você tá fazendo as coisas na tua empresa. Porque, gente, é um conteúdo valiosíssimo que só basta quem tá aí do outro lado querer ativar, entende? Ativar é o quê? É clicar e prestar atenção e assistir. E o que acontece? A gente não quer assistir. Você quer ver o corte que tem 1 minutinho. Só que você quer transformar a tua vida, você quer gerar mais dinheiro, você quer mudar a tua vida, ou você quer encontrar alguém qualificada para cuidar do seu filho, só que você não para olhar, porque tudo hoje você quer rápido, é o que você falou. Isso. A pessoa não quer sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso. Até quando a gente estava aqui Isso. antes de começar, você falou, Gabi, mas qualquer mulher, né, entra para os seus serviços, o que você oferece, e eu te respondi, não. Não. Porque não é mesmo para qualquer. Porque tem que ser a pessoa que ela tá comprometida com ela mesma. Ela vai saber que ela vai ter que sentar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que parar. Porque, gente, não tem outro jeito, não tem fórmula mágica. Se a transformação é você, o posicionamento é você, e aí o que eu acho que ela falou, a gente tem que pedalar muito, né? Isso. E às vezes desanima. Mas um conteúdo como esse não é pra desanimar, né, vocês? É pra trazer a realidade e, claro, também ensinar, e eu quero muito falar mais pra frente aqui, antes da gente. Então, fica aí. Dicas práticas pra você já começar a fazer isso agora, com o recurso que você tem. Só que se você não começa nem com o recurso que você tem, Não, cara, vai desanimar. Porque é sempre a próxima desculpa. Então Isso. você precisa ter o olhar de. A gente precisa trazer isso, eu acho, sabia, nas redes sociais. Acolher. Eu faço isso muito nas minhas. Acolhe, mas também puxa um pouquinho da orelha. Isso. Porque às vezes a pessoa precisa de um puxãozinho. É. E ela não tá em ambiente que puxa. As pessoas, Certo. na verdade, passam a mão na cabeça. E Isso. tudo que ela quer é alguém que fala, meu, vai. Mas quem puxa é quem acredita em você. Eu Isso. só empurro quem eu falo, essa aqui vai aguentar o tranco. Porque Isso. ela vai. Meu, se eu empurrar ela um pouquinho, ela voa. Perfeito. Porque fizeram isso comigo. E Isso. todo dia eu faço isso comigo. Eu olho a minha régua e falo assim, meu, mas calma aí. Dá pra subir um pouquinho mais. Deixa eu subir um pouquinho mais. Precisa ter Isso. muito a mais?
Não precisa. Não fica cansativo também, né, Gabi? Exatamente. Fica Vai uma- no seu ritmo, mas Isso. vai um pouquinho mais, vai aos poucos. Eu falo uma frase. Essa frase é uma frase que é incrível. O micro se expande no macro. pouquinho cada dia. Pouquinho cada dia. Acabou. Você não vai nascer pronta. Perfeito. E tem alguma coisa, Gabi, que a gente tem agora na prática? Vamos lá, que eu sei que você queria perguntar isso. Já vou jogar a pergunta. Existem na prática o que a mulher, a babá, a mãe que tá vendo a gente para fazer a partir de agora? Além de, claro, tudo isso. Eu tenho que ir o asseio, levantar, né, mais cedo se eu quiser fazer algo que, né, para encaixar na minha agenda, organizar a agenda, mas para a questão da imagem. Aí eu ativei. Como que eu faço para ir lá? Eu vou. A Bia já passou ali, né? Quais são os contatos daquela patroa possível? Como que eu me porto? Como que eu faço com a imagem? Como que eu faço dia a dia? Depois fui contratada dia a dia. Como que é isso para manter uma imagem e segurar essa imagem? Existe estratégia? Existe. A primeira delas, eu acredito que é o amor próprio. E você tem que, então, se amar e entender. Eu tô onde eu quero, né? Eu quero, então eu vou fazer com amor. E eu vou entregar o meu melhor. Não só pela a pessoa que tá me contratando ou por essa criança que eu tô cuidando, mas primeiramente porque eu tô fazendo isso por mim, porque eu escolhi. Quando a gente senta numa cadeira de responsável, eu escolhi aquilo. E eu vejo a conduta das pessoas que trabalham para o outro numa empresa, ou sempre parece que o chefe, a patroa, né, é o inimigo. As pessoas têm esse. É o inimigo, quer dizer, a pessoa tá arriscando, ela tá pagando para você, ou seja, ela tá confiando e te dando um dinheiro que é uma energia dela, que ela trabalhou para conquistar, para trocar um serviço que ela acredita, você tem habilidade e eu te pago por essa habilidade para você vir ficar com meu filho. E você mesmo assim na sua cabeça não consegue perceber que isso é muito valioso, que você tem que olhar e falar assim, cara, essa pessoa é uma pessoa especial e eu sou uma pessoa especial também. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é o amor próprio. A constância vai vir quando você encontra esse caminho do amor próprio, tá? Agora, o básico de técnica que eu vou falar, que agora é palpável para vocês. O que elas já têm. Você precisa entender que o mais importante é você ter a higiene pessoal. Isso é o mais importante, gente. Você tem que estar cheirosa, não é perfumada, porque você tá indo cuidar de uma criança. Às vezes a criança é alérgica, não tem que ter cheiros, né? Então, para cada ambiente, a gente fala uma coisa. Então, você tem que estar lá limpa, você tem que estar com dentes escovados, as suas unhas precisam estar limpas, curtas, limpas. Gente, cor clara. Porque você tá falando de criança, tá falando de higiene. Vai ir num médico que tá lá com uma blusa, uma roupa preta. Ele vai fazer a cirurgia no preto. Não vai dar pra ver. Por que o branco? Porque o branco você consegue ver se cai alguma coisa. Por que o hospital é assim? Porque se cai alguma coisa, o sangue, alguma coisa. Precisa. Então, você tem que entender como você vai fazer isso. Então, é básico. É cor clara, é o cabelo alinhado, o cabelo limpo. Coisas básicas. Passa lá, eu falo, um protetor solar no rosto, Isso. sabe? Cuida da pele. Perfeito. Como que você vai cuidar dessa pele também? Ingerindo mais água, comendo bem pra te dar energia, pra chegar no trabalho bem. Um exercício físico que você faça. A mente, essa conexão com Deus. Então, tudo isso, quando você pensa na higiene, eu acho que a higiene, ela é fundamental. Porque se você tiver alguém que tá com o cabelo arrumadinho, eu tô falando aqui, entre nós, tá com a unha limpa, cheirosa, o avental limpo, impecável. Pra ser babá, ela precisa disso na aparência externa e ter carinho com seu, né, com seu filho, entender das técnicas, dominar outras coisas, porque aí isso vai colocando ela, é o que eu falei dos níveis. Isso, tudo em bem? outro patamar. Em outro O patamar. primeiro, então, é o que você falou ali atrás. Eu vou dar dicas para vocês aí que vocês conseguem já ter um posicionamento de imagem com os artifícios, com aquilo que vocês já têm contigo. Isso. Não precisa procurar nada fora. Não, Então, não precisa. essa Você higiene- consegue falar mais baixo, por exemplo? Você tem que falar baixo? Essa higiene, A pessoa grita, fala essa alto. higiene pessoal que você falou já é o nível, primeiro nível que tem que ter. o externo, E elas mas já que vem do conseguem comportamento fazer- interno. Já consegue. Qualquer pessoa que tá aí consegue fazer com o recurso que tem, Perfeito, né? perfeito. Tá cheirosa, tá bem cuidada. E se perceber nisso, pergunta pras pessoas. Que você ama e que você sabe que te amam. Porque às vezes a pessoa não vai saber. Às vezes você já até perdeu uma oportunidade porque você não sabe, mas você tem, às vezes, você não passa desodorante, você tem mau hálito. Você precisa
tá com pessoas que vão e perguntar e chegar. Eu costumo dizer que existem pessoas que conquistam esse poder da nossa vulnerabilidade, né? Sim. Então a Sim. gente precisa olhar, igual a Brené Brown fala disso, o poder da vulnerabilidade, é. que é a coragem. Então a gente precisa entender que não é pra todo mundo. E tem gente que não vai te falar, né? Então, você precisa ir e ver o que tá acontecendo. Se você não tá parando em casa nenhuma, alguma coisa tá acontecendo, deixa eu olhar pra Isso. mim, o que eu preciso mudar. Então, você tá lavando seu cabelo? Que às vezes tá com preguiça, você não lava seu cabelo com frequência, aí tá oleoso, mas você acha que só fazendo um coque, um birote, mas tá resolvido. Não tá, as pessoas, o que você tá vendo, as pessoas estão vendo. Aí eu falo, Gabi, também, para muitas profissionais, e eu já tive experiências em casa e fora e tudo mais, às vezes a profissional são coisas bem básicas que a gente tá falando aqui, mas são muito importantes, fazem muita diferença, mas às vezes as profissionais nem se preocupam com a calcinha e o sutiã que vestem. Isso é muito importante. Porque gente. muitas das vezes a gente já presenciou em diversos locais um sutiã neon com uma roupa branca. Mas não era carnaval. Uma calcinha fio dental com uma calça branca, que elas utilizam calça branca. Então, desde o básico, a gente precisa ter muita atenção. E muitas das vezes vocês perdem sim o emprego, o trabalho que vocês têm por conta de uma lingerie. Até no momento de uma lingerie. de dormir, certeza. né? Para as babás que dormem na casa, Uma como você camisola sempre curta, fala. Às vezes uma gente. peça muito sensual. O pijama à noite, né? o Sendo que pai... o pai tá lá dormindo naquela O casa. pai né? entra para ver o bebê na madrugada, não pode, a gente não pode, a gente está na casa de uma outra família, é questão de respeito, educação e posicionamento de imagem. Isso, e Bia, eu falo, Ah. eu tenho uma frase, eu tô trazendo frases pra vocês, volto depois desse vídeo, anota os insights. Isso. Precisa anotar. Eu anoto. Eu anoto porque isso, eu assisto, já tô assistindo, eu não tô perdendo meu tempo. Eu tô assistindo, quando eu tô Estudando. assistindo, eu tô estudando. Tá estudando. E aí, é uma frase que é, cadeiras diferentes exigem posicionamentos diferentes. Isso começou quando eu fui convidada para palestrar para pessoas que atendiam como manicure. Tá. E uma pessoa que era manicure, ela criou uma mentoria que chama Da Mesa ao Palco. E ela, a Aline, e ela saiu dali e ela começou a faturar porque ela saiu da mesa de atendimento e foi pro palco, porque ela foi ensinar. E hoje ela faz isso com as manicures. E, cara, e eu comecei a refletir, o que eu vou levar para essas mulheres? E aí eu falei, cadeiras diferentes exigem posicionamentos diferentes. Então, quando você tá sentada fazendo a unha, você tá de um jeito. Quando você tá já indo para um lugar onde você quer agora ensinar as pessoas a fazer, você tem que se colocar de outro jeito. Isso. Então, quando eu estou na minha casa com o meu esposo, eu vou usar certa lingerie para dormir. Isso. Quando eu estou trabalhando, eu preciso entender, e é isso, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muito importante, gente. Papéis, a gente se culpa muitas vezes, a gente acha que a gente tá sendo falsa. Existe um inconsciente nosso que é assim, nossa, mas eu tô aqui agora, não devia estar me comportando assim, porque eu não sou assim. Eu sou aquela Débora de lá, eu sou aquela Bia. Mas não. A gente tem papéis diferentes e a gente aciona lugares diferentes na gente, na nossa mente, no nosso cérebro, sentimentos diferentes, emoções diferentes. Quando eu tô com a minha filha, eu tô de um jeito. Eu tô Isso. brincando, eu tô ali. Se eu tô trabalhando, a minha filha chega aqui agora. O jeito que você se comporta não é automático, que eu tô aqui trabalhando, eu vou continuar na minha postura. Isso. Né? Eu costumo dizer que às vezes você tem um cargo de liderança executiva numa empresa, você acabou de sair. Aí você vai pro mercado, você troca, tira o salto alto, coloca o chinelo de dedo e entra no mercado. Você tá na sua função, papel o quê? Dona de casa. Agora eu tô ativando o que precisa lá dentro da minha casa. Tô Isso. comprando. Aí o dono da empresa te encontra. Lá dentro, o CEO. Na hora você fica meio assim, e agora, né? Você já encolhe meio o pé, você fala, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a parar, a gente tem que pensar, aqui nesse papel, Isso. eu sou a Gabi, dona de casa, ele que tá no ambiente que eu, entende? Entendo. E quando você começa a entender isso, isso resolve todas as questões dessas babás, vocês que estão perdendo muitas vezes a oportunidade, porque não estão tendo o posicionamento adequado, porque você acha assim, eu já uso esse sutiã em casa, eu vou sair depois daqui, tá tudo bem, ninguém tá vendo. Você tá sendo vista. Tá. E você tem que se impor, você tem Isso. que pensar, qual que é o meu papel? Primeira coisa, qual que é o meu papel como babá? Então, Perfeito. sentar nessa cadeira. Isso. Uma babá perfeita, boa, que alguém vai querer, porque perfeição ninguém tem. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui. É uma babá que vai estar com uma lingerie adequada, que vai dormir com um pijama adequado, que não tá buscando, ela não tem que ser sensual.
Ela tem que ser competente. Que sabe se Ela tem que ser portar. carinhosa. Ela não pode ser ríspida também, porque senão ela vai afastar. Consiga ajudar os outros profissionais na casa. Consiga ajudar os outros profissionais da casa. Consiga fazer uma viagem com a família e saber se portar nessa Exatamente. viagem. Ela Então, não tem que falar alto. Perfeito. Ela tem que ser uma pessoa que ela, né, ela fica mais na dela, Saiba ouvir. saiba ouvir. Não seja da fofoca. Exatamente, não Perfeito. fofoque. Que, na Isso. verdade, é a postura dos profissionais, né? A gente precisa ter... Quando a gente tá no meio profissional, existe áreas que você vai precisar falar mais, outras não. Mas é saber o momento adequado. Eu acho que tudo isso, a gente sabe. Quando você escuta isso aqui, você escuta a gente falando aqui, você sabe o que você tem que ajustar. Né? E é o que exatamente, como vocês estão falando muito de casa, né, do ambiente ali, eu estou no mercado, mas eu estou no meu papel como mulher, mãe e dona de casa, eu estou ali na empresa em um outro papel, mas por isso que é importante também a consultoria, esse posicionamento e entender melhor, porque até quando você vai ser mais assertivo até nas compras, né, de peças, de roupas, até para babá, porque a babá ela tá no ambiente ali que ela tá utilizando, uniforme, mas ela também tem o seu dia a dia, às vezes ela vai sair, às vezes, né, tem aqueles momentos que é convidada pela patroa para sair, para viajar, de repente ela vai, mas de férias, né? Ela não tá trabalhando com o uniforme. E, de repente, se ela tem uma peça em que ela sabe que ela vai utilizar dentro de casa, fora, ela não tem um guarda-roupa só para sair, né? Ela já se veste muito bem, né, no dia a dia. Né? Isso, e Que assim, não é a comunicação. alto, né? E a comunicação, que eu acho que comunicar, o bom posicionamento exige uma comunicação e um posicionamento é diferente de imposição. Posicionar-se não é você se impor. É diferente. Então, quando você tem um bom posicionamento, você tem um bom quê? Relacionamento. As pessoas que sabem se posicionar bem, pode reparar, elas resolvem conflitos de relacionamento. Todos nós temos conflito para resolver, entendeu? Todas. A gente só tá na jornada. Mas o quanto você tá olhando para isso? E aí, quando você tem um bom relacionamento com a pessoa que te contratou, tá? Você pode chegar para a pessoa. Eu adoraria que uma babá chegasse para mim e falasse: olha, a gente vai viajar, quais seriam as roupas mais adequadas que você acha que eu devo levar, né? Como que vai estar o clima, como que é a roupa? Porque quando você se comunica, você tem um feedback do outro e o outro fala para você: olha, faz assim, faz assado. Porque existe esse diálogo também. Muito. E evita surpresas, né? Evita surpresas. A Débora falou aqui, eu queria até pegar esse gancho, do que você falou agora há pouco. A babá usa uniforme. E usar uniforme não significa que ela não tenha condições de ter um bom posicionamento, porque uma coisa está desvinculada à outra, ou está ligada, mas... Está ligada e ao mesmo tempo não. Então, eu vou explicar o porquê. Isso, tá? por favor. As pessoas têm essa coisa do uniforme, elas acham que assim, usa o uniforme, então tá pronto, só coloco. Não. Esse uniforme, ele é um elemento de imagem. Então, as pessoas às vezes vêm e perguntam pra mim: Gá, se eu usar esse blazer, funciona? Aí eu falo: mas como que é o blazer? Né? Esse blazer é de que cor, de que tecido, qual é o corte dele? Você vai usar ele com que calça? É com calça, é com saia? Com... Elementos na imagem que fazem a comunicação. Por que eu tô falando isso? Tá. O uniforme, ele é um elemento. Como eu disse, tem vários outros. Que é o seu cabelo, né? Que é a sua sobrancelha, que se não tá feita, tá cheia de pelo lá fora. Que qual é a mensagem? Você me fala qual que é a mensagem que isso reproduz? O bigode, o buço. É higiene? Não é higiene. A unha descascada, com esmalte. Eu costumo dizer, não teve tempo ou não vai... Tira. Eu sou consultora de imagem. Às vezes, na minha vida, tá corrida, eu não consegui, eu fico sem o esmalte, a unha cortada limpa, eu fico 1, 2 dias sem nada. É melhor. Porque você olha, você falou, não, aquela pessoa não pintou, mas não tá descascado, você entende? Então, independente do uniforme, tá limpo. A pessoa tá vendo a mancha amarela embaixo do braço, que você acha que não, porque você não tá levantando o braço. Ela vai ver. Vai ter uma hora que você vai fazer assim no seu cabelo, ela vai ver. Então, você precisa começar a enxergar tudo que tá na sua frente. Você se perguntar, o que isso comunica? Certo. A minha imagem vale o quanto eu quero ganhar? É o primeiro ponto. Eu quero ganhar X. Primeiro você começa assim. Quanto você quer ganhar? Quero ganhar X. A minha imagem vale o quanto eu quero cobrar? Se eu fosse o meu serviço, eu, sem falar nada, calada, já me comprariam daí? Porque é assim. Você vai no mercado, tem lá os pacotinhos. Não é? Isso. Aí,
a criança, principalmente, né? Que vai lá quando tá naquela altura das crianças, ainda no final, quando vai. É pela embalagem. Às vezes eu falo pra minha filha, mas esse aqui, mas tem brilho, mas o chocolate não é nem tão bom quanto o do outro, mas Isso. como tinha, vai. E a gente tem que olhar pras crianças e pensar que, na verdade, elas são o instinto primitivo que a gente tem dentro da gente quando adulto. Que a gente só dá uma mascarada, porque a gente consegue dar uma mascarada. E que a gente faz esse pré-julgamento também. Faz, né, com a e muitas pessoa, vezes não até fala, né, ela- Isso, e às vezes ela nem falou ainda. Não E isso é o que contrata, vem primeiro. só não É a contrata. imagem que Às vem vezes você é primeiro. espetacular, você tem um coração incrível, só que a tua imagem te impediu da primeira contratação, porque a pessoa viu você e já falou, não, Não, essa eu não quero. nossa, como ela, você não quer. Até pela foto do perfil do WhatsApp. E, isso eu posso falar? Pode. Gente, Eu pelo posso amor falar, de Deus. você está aqui pra isso, inclusive. Pelo amor de Deus, eu preciso falar disso. Tirem, olhem para as redes sociais de vocês. Eliminem fotos. Gente, tem gente com foto de cerveja. A pessoa tá segurando cerveja, assim, ó, long neck, na foto do perfil. Eu vejo isso, eu vejo. Então vamos lá, Gabi, vamos ser polêmicas. Vai ter babás aqui que vão comentar. Eu sei que a gente tá falando com babás, às vezes, alto padrão, mas vai ter muita gente que vai falar, os haters aqui, que vai comentar. Mas ali eu tô no meu momento, eu sou uma pessoa descolada. Vamos falar pra essas pessoas, porque eu sei que eu já fiz Vamos. contratação, né? Então vamos falar com as pessoas que realmente têm ligação. Não tem essa de, Não. minha rede pessoal é uma e a minha vida profissional é outra. Tem ligação, Você é uma né? coisa só. Por Você mais- tem vários Por mais papéis. que exerça papéis Isso, diferentes. papéis diferentes, mas você é sistêmica. Hum. Tudo bem? Você é uma coisa só. Quando a gente vai tratar de imagem, a gente olha um olhar para todas as áreas da vida. Esteja mal no seu casamento ou com problema de saúde do seu filho e vá tentar trabalhar e dar um bom desempenho no trabalho. Você não vai. Porque você não é, você ocupa papéis diferentes, mas você tem tudo isso que faz você ser a Bia que você é, faz eu ser a Gabi que eu sou. Gente, tudo que eu tô falando, a Dé falou, né? Tudo que a gente tá falando aqui são verdades, e quando eu falo, são coisas que eu tive que olhar pra mim e me lapidar também. E eu tenho muita coisa pra olhar pra mim. Então, não é como uma crítica, não. É como um conselho de verdade e falando assim, cara, eu quero te ajudar, porque eu quero que você gere mais dinheiro. Eu quero que você tenha um olhar para a contratação da babá que precisa, mas também pensa, quem é você? Você também se coloca a respeito para contratar essa babá? Falando com quem contrata. Isso. Porque aí tem a mãe que quer contratar, ela exige uma super postura, é a mãe que também tá lá com a long neck, a mesma coisa. Fala gritando, berra, mas eu tô contratando. Tá bom, mas a gente vive num mundo onde a gente é exemplo. Você não vai ser respeitada pela sua babá. Desculpa. Você é uma mãe dislexa que não liga, que não tá nem aí. Cara, a gente tem aquilo que a gente dá, Bia. Isso. É uma É troca. É o que eu recíproco. falei, É posicionamento é recíproco. troca. Como que eu vou admirar uma pessoa que eu trabalho que grita, ela mesma não se cuida e ela exige que eu tô ali? Tudo bem, eu tô trabalhando ali. Mas provavelmente essa babá, ela não vai ficar muito tempo. Se ela for muito excelente, desculpa, ela vai pra outra casa. Porque ela não encaixa mais nesse ambiente. Isso. Porque E aí existe o onde ambiente da perde, casa né? tóxica Perfeito. também, que a Sim. babá está ali e ela fala, não, eu quero um lugar de uma família onde eu mereço estar. Eu sou uma babá muito boa pra estar aqui. Excelente. Existem esses dois lados, entende? Perfeito. Então, e aí é onde precisa elas ter perdem isso. as babás, né? Onde não tem a retenção. Gabi, a gente tá super no final do nosso encontro. A gente precisa de 4 horas de podcast. A gente precisa de mais tempo para falar de posicionamento de imagem. Para deixar para as meninas, eu sei que você já deu muita dica que elas conseguem já, através do básico, do que elas já têm em casa, iniciar esse processo de posicionamento, que é o que você falou, começa na higiene básica, que isso você já está fazendo um grande feito. Você consegue deixar para elas aqui, para a gente fechar com chave de ouro nosso encontro, 5 palavras que são, assim, que vão realmente mudar a partir de agora, que se elas começarem a seguir suas palavras, esse norte que você vai dar, elas já conseguem acordar de forma diferente amanhã. As palavras... Podem ser frases, palavras, mas uns 5... Vou falar frases, eu acho que é Pode ser. importante. Eu deixo a sua escolha. Pegou a Gabi de surpresa. Peguei A pegou. Gabi, ela faz isso, Não viu? tava no nosso Vai pensando aí, Gabi. Não, eu acho... me Enquanto pegou isso, de vamos surpresa. Tá. Mas frases, eu acho que... A gente fala tanto com as babás quanto com Com quem as tá mães, contratando. Então, isso. assim, primeiro, o micro se expande no macro. Essa é uma frase que eu gosto. Faça o pouco com o recurso que você tem, mas comece. E você que contrata, olha muitas vezes pro pouco, porque ele pode se expandir se você der a chance e você vê que essa pessoa ela tá fazendo. Porque às vezes a pessoa não vem pronta. A minha não veio quando eu contratei. Perfeito.
mas a gente se completou juntas. E ela saiu, e quando ela saiu, eu chorei horrores, porque ela tinha gêmeos, e ela era longe, e parecia que eu tava perdendo e eu tava, um membro da família, sabe? Então, você conquista isso, e as duas crescem, porque ambas precisam uma da outra. Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que, então, isso é importante. Posicionamento não é imposição, é a segunda frase. Então, não adianta você falar, ai, não, eu não aguento mais, sabe? Porque ou eu tô passando do meu horário, ou eu não gosto dessa conduta nessa casa, ou vice-versa. Você não gosta da conduta da babá. Não vai impor. Converse. Entender sobre o outro é o que traz a gente para um bom posicionamento. Por isso que é tão importante a gente conhecer o outro. E a gente se conhecer. Ótimo. Tá? Então é importante. Ative combustíveis é a terceira frase. A gente precisa entender que a ativação, ela quer dizer que eu sou a pessoa responsável. Eu tenho o botão da ativação em janelas de oportunidade da minha vida. Quais são elas? Quando eu tô comendo, eu posso escolher um alimento que me nutre ou não. Isso. Quando eu tenho a oportunidade de fazer um exercício físico, com o recurso que eu tenho, eu posso começar com 10 minutos. Comece. Perfeito. Tá? Essa prática da fé, né? A gente ter essa prática da fé é importante porque é o que conecta a gente com a nossa verdadeira identidade. Isso. E isso traz o nosso amor próprio. Ótimo. Então é muito importante olhar para isso, né? Então essas 3 frases, eu acho que elas norteiam bastante o que vocês precisam fazer. Ela falou de 5, né? Para mim, para eu finalizar isso aqui, eu tenho cadeiras diferentes, exigem posicionamentos diferentes, porque eu falo muito de papéis e você vai olhar para esses papéis, porque às vezes o que tá fazendo você não conseguir se adequar na profissão, alguma coisa, não tem a ver com a profissão. Às vezes é uma outra área da sua vida que você tem que olhar e corrigir, Isso. né? E tem uma quinta que eu não sei se você ia falar, mas que eu vejo muito você falando lá no seu Instagram. Faça de propósito. Faça de propósito, sem dúvida. É uma frase muito minha e das Joias Raras, das minhas mentoradas, porque eu costumo dizer que a gente nem sempre tem vontade. Então, fazer de propósito é assim, eu tô ativando na imagem de propósito. Hoje eu vou colocar essa lingerie, esse sutiã que eu não gosto, não é o neon que eu não gosto, mas é com propósito. Por que é propósito? Porque eu tenho um propósito no meu trabalho. E para essa função, nessa cadeira, eu vou ativar. Eu não quero, às vezes, dar um beijo no meu marido. Tô dormindo, sabe aqueles dias que você tá brava, você quer dormir de costas? Fala assim, eu vou de propósito. Porque tem que partir de alguém. Então, esse fazer de propósito é ter um propósito na atitude. Ou seja, eu faço o que eu preciso, não só o que eu quero. Excelente. Perfeita, Dé. A Perfeito. gente finalizou com a quinta perfeita. Isso É que é isso aí. conhecer quando a gente vai Conhece entrevistar mesmo. eles. Gabi, muito obrigada pela presença. Obrigada. Espero estarmos juntas aí futuramente em outros inúmeros episódios. E eu tenho certeza que você aí pode ver, rever quantas vezes forem necessárias, porque o aprendizado tá aqui. Ela trouxe o passo a passo. Ó, tudo mastigadinho pra E você vamos aí. passar também, né? Tem um arroba dela, que acho que Por ela não favor, passou. Dé, passa pra gente. O Insta, que é o arroba Gabi, Gabi Kersten, que é Kersten. Depois vai passar tudo aqui, os meninos vão colocar. Isso. Muito obrigada, Gabi. Obrigada Até a vocês. próxima. Até a próxima. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.